a paz do Senhor, igreja amada, coraçãozinho para cada um de vocês. Vai lá, dá o joinha, aperta o sininho, se inscreve no meu canal, deixa seu comentário para que esse vídeo ele venha bombar e chegar a milhares de pessoas, as pessoas que precisam ouvir desse vídeo. Tem um vídeo aqui meu que quando eu trouxe foi o segundo dia, que fala sobre quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir Davi. Esse vídeo chegou a 1.100 e pouco, já é 1.200 visualizações. Fico feliz, fico muito feliz, não porque esse vídeo está bombando, não, porque quanto mais pessoas verem, mais o YouTube vai jogando para outras pessoas assistirem. E isso é bom, porque às vezes a pessoa está num estágio que está com a arma na mão, que quer se matar, que está tentando fazer algo contra a vida de alguém, mas assiste o vídeo ali, o coração da pessoa ele se acalma. Hoje eu vou estar lendo em Jó 1:6, que diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens, a ele e a sua casa, e tudo quanto tens, a obra das suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás que blasfema de ti na tua face. Vamos parar aqui no 11 e vamos voltar lá pelo capítulo 1. 1:6, que diz: E vindo um dia em que um filho de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e ele disse: De rodear e passear pela terra. Ainda tem gente que duvida que Satanás existe. Aqui Satanás ele foi bem claro quando o Senhor perguntou. Satanás disse: de passear e rodear a terra. Quando ele disse passear e rodear a terra, ele está procurando uma casa vazia. Não é casa onde a gente habita, é casa coração. Quando eu falo é casa do nosso coração, é onde o Espírito Santo de Deus habita. Se estiver vazia, ali ele faz morada e faz um estrago total na tua vida. Quando eu falo de estrago total, é pensamentos mesmo ruins. Ele te leva à prostituição, ele te leva para um bar de um botequim ali, faz você beber cachaça, faz você se embriagar, faz você virar um mendigo. Por quê? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, aqui o nosso Senhor ele faz morada, o Espírito Santo faz morada. Então, se ele não estiver dentro do nosso corpo, Satanás diz aqui: vinde rodear e passear na terra. Ele vai entrar e vai fazer morada. E quando ele faz morada, acabou.
Só um arrependimento muito genuíno que faz Satanás sair da tua vida é muita oração e jejum. Por isso, não brinque com Deus. Não brinque com Deus, porque com Deus não se brinca. Como diz um ditado, é melhor cair na mão do diabo, porque Deus vai com a misericórdia, ele te tira das mãos dele. Mas se tu caíres na mão do teu Deus, ninguém te tira de lá. Somente ele, quando ele quiser. E quando ele deu autoridade, né, a Satanás, aqui no 13, no 8 ele diz: e disse o Senhor: Satanás, observaste quando ele se apresentou ao Senhor? O Senhor logo veio com que ele sabia que Satanás ele se apresentou ao Senhor para falar sobre Jó. Então o Senhor, como um homem sábio, um homem inteligente, um homem sem palavras, é um ser que não é um homem, é um anjo, não sei explicar o que o Senhor é. Não sei, porque não tem explicação o que o Senhor é. O Senhor é tudo de bom, de importante para nossas vidas. O Senhor é tudo para a gente. Sem Ele, nós não temos ar para respirar. Sem Ele, esse universo aqui não existiria. Sem Ele, as árvores não existiriam. Sem Ele, o mar não existiria. Sem Ele, nada existiria. Lá no começo de Gênesis, disse Ele que Ele criou tudo. Ele criou o homem, Ele criou a mulher, Ele criou animais, Ele criou tudo. Deus criou tudo, então Ele é tudo. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, porém sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Ele aqui disse: porque não há na terra ninguém semelhante a ele. O Senhor sabia que na terra não existiria ninguém como Jó naquela época. Sincero, temente, obediente, que se desviava do mal em todo o tempo. E Satanás, não perdendo tempo, então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens, e ele e a sua casa, e tudo quanto tens? A obra da sua mão abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Ele quis dizer que Jó só adorava o Senhor porque Jó tinha tudo. Jó tinha serva, Jó tinha cabeças de gado, tinha ovelha, tinha filhos, filhas, tinha uma mulher, tinha uma casa linda, tinha tudo o que precisava e muito mais, porque o Senhor assim abençoava Jó. Pela sua integridade, pela sua sinceridade do seu coração. Mas atente, aqui no 11 diz, mas atente tu para a aparência. Aqui. Mas atente a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás que ele blasfemará contra tu na tua face. O diabo é tão astiloso, mas tão astiloso, que eu sempre falo aqui na minha casa, que ele entra com um sapatinho de lã, numa pequena brechinha que a gente damos, como um grãozinho de mostarda ou menor. Ele ali entra, ele te conhece, desde quando você nasceu, ele sabe que você é um escolhido, ele te conhece. Satanás, ele conhece as suas fraquezas, Satanás conhece aonde você pode cair, o que te faz pecar, o que te faz entristecer, aonde ele pode tocar e você ficar triste e blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Satanás, ele te conhece. Assim como Deus te criou, Satanás te conhece. E aqui disse ele: toca em seus bens para você ver que ele não blasfema contra ti na tua face.
E disse o Senhor a Satanás: Eis tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás deve ter saído feliz, sorrindo. É hoje que eu derrubo Jó. É hoje que eu faço Jó cair e blasfemar contra Deus. É hoje que eu mostro para Deus quem é Jó, que Jó não é ninguém. Jó tá pensando o quê? Só porque tem bens materiais, ele vai adorar o Senhor. Jó vai blasfemar. Jó ele vai murmurar contra Deus. Jó vai pecar. Jó vai ser minha alma. A alma de Jó vai ser minha. Jó vai se afastar de Deus quando eu tocar no que Jó tem. Mas nem tudo que a gente tem nos faz feliz. Como Jó tinha tudo, mas o que fazia Jó feliz era entrar na presença do Senhor e saber que o Senhor estava ali ouvindo as suas orações. Isso é uma coisa muito boa, quando o nosso coração não está nos bens materiais, quando o nosso coração não está em nossos filhos, em nossos esposos. Porque aqui, e disse o Senhor de Satanás: Eis que tudo quanto tens está nas tuas mãos, somente não contra ele não estenda as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na sua casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó. Ele disse: Os bois lavravam e as jumentas caíam junto com elas. E eis que deram sobre ele os sabeus e os tomaram, e os moços feriram o fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a boa nova. E estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e eu só escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus: 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram o fio de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de teu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio de Jerusalém no deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou sua cabeça e lançou-se em terra e o adorou. Você percebeu aqui que tudo que aconteceu os gado, as ovelhas, jumentas, seus filhos, os camelos, tudo tinha que sobrar uma pessoa para poder vir contar a Jó o que tinha acontecido. Sempre sobrava uma pessoa só, restava uma pessoa. O que me chama a atenção é isso. Porque se sobrou uma pessoa, é para essa pessoa testemunhar quem era você diante de Deus e quem é você
na sua dificuldade. Sempre vai ter um para estar perto, para te apontar ou para te dar a mão para te ajudar, mas sempre vai ter um. E ali, quando Jó soube disso tudo, ele desceu da mesa a qual ele estava jantando, almoçando, não sei, rasgou-se e raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e o adorou. Irmãos, em nome de Jesus, quem faria isso hoje? Vamos dizer que você é rico, você é milionário, nem é rico, milionário. Você tem frotas e frotas de empresa, filhos, mansões, e de repente chega a notícia para você: olha, fulano, as empresas que você tinha, não sei o que aconteceu, mas pegou fogo, não sobrou ninguém, só eu, porque estava vindo por lá, estava no lado de fora, só sobrou eu. E vindo outros: olha, suas mansões caíram, os seus filhos morreram, estão sobre escombros, não sobrou nada. Imagina qual seria a sua reação. Eu já vi muitas pessoas na televisão mostrando que pularam, se mataram porque suas empresas estavam falindo. Jó aqui perdeu tudo. Ali era somente empresa, mas aqui Jó perdeu sua família. A única coisa que restou ali para ele foi a esposa dele. Foi a esposa dele que restou para Jó, mais ninguém. Jó perdeu tudo. Imagine. Eu não sei qual é o momento que você está passando da sua vida, mas eu quero dizer para você que existe um Deus que tem ouvido e ouve, um Deus que tem olhos e vê, os olhos dele não são fechados, e que tem boca e sussurra nos nossos ouvidos. Quando eu falo isso, é porque você tem autoridade para dobrar o seu joelho e falar com Deus, convidar. Espírito Santo, eu preciso conversar com você. Senta aqui comigo. Ou então se rasga, se joga no chão, aliás, como eu faço. Eu tenho essa mania de me jogar no chão e ali falar com o Espírito Santo de Deus. E ali rasgar o meu coração para ele de uma tal maneira que o chão fica embolsado com as minhas lágrimas. Porque eu sei em mim aonde dói. E Satanás sabe. Satanás é ardiloso, ele sabe o que dói em mim. Ele sabe aonde tocar. Mas quando mais ele toca, mais pro chão eu vou rasgar minhas vestes perante o meu Senhor, porque eu sei de onde o meu Senhor ele me tirou, o plano que Satanás tinha para minha vida, o que Satanás arquitetou contra a minha família todinha naquela época. E por causa de uma vida, Deus quebrou a maldição. Na minha família tinha uma maldição, mas através de mim ela foi quebrada. E você acha que Satanás está feliz? Enquanto vivermos aqui neste mundo, nós vamos ser julgados, caluniados, afrontados. O diabo vai tentar contra a nossa vida 24 horas. Não adianta que ele não vai desistir enquanto ele não te vê na mão dele. Mas em nome de Jesus, eu peço ao Espírito Santo de Deus que venha nos dar estratégia na tarde deste dia, para que isso nunca aconteça.
que Ele venha nos dar armadura espiritual para cada dia mal que a gente viemos passar. E que o Espírito Santo de Deus ele venha estar ao nosso lado, nos consolando, porque só precisamos dele, de mais ninguém. Aqui a palavra de Deus diz que ele se prostrou em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. E o Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ai, irmãos, não é fácil. Quem teria essa coragem de receber essa notícia de que perdeu tudo, até os seus filhos, seus bens preciosos, e ainda permanecer o adorando? Eu falo, eu não sei se eu teria essa coragem. Eu estou lutando, meu irmão. Quando eu venho aqui diante do meu celular para gravar vídeos, é porque eu estou lutando. Lutando aqui, ó, lendo a palavra, lutando contra a minha carne, lutando contra o meu eu, para não desistir, para não parar. Você acha que a minha vida é fácil? A vida de nenhum crente é fácil. Muito pelo contrário. Se você é crente, serve a Deus e achar que a sua vida é fácil demais, dobre seu joelho e pergunta a Deus por quê? Porque tem alguma coisa errada. Porque enquanto a sua vida, você servir a Deus e a sua vida perante Deus for fiel e sua vida tiver esses altos e baixos, vir luta, vir guerra, é porque você está agradando a Deus. Porque se você não estivesse agradando a Deus, estava mil maravilhas. E aqui diz: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Até aqui, Jó continuou fiel. Mesmo perdendo tudo, ele continuou sendo fiel. E vindo outro dia em que os filhos de Deus, aqui já é o capítulo 2, e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear e passear por ela a terra. E disse o Senhor: Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviavam-se do mal, e que ainda retém a sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir em sua causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Então o Senhor disse: estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que não blasfemará de ti na tua face. E disse o Senhor: Satanás, eis que está nas tuas mãos, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta dos pés até o alto da sua cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Então tua mulher disse-lhe ainda:
retens a tua sinceridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele lhe disse: como falas qualquer doida, assim falas tu. Recebereis o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó tudo que este mal que havia vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Termamita, Ebilmade, o Suíta, e Zofar, o Namamita, e concertaram juntamente, vieram condenar-se ele e consolá-lo. E levantando-se logo os olhos, e não conhecendo, levantou-se a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar, e assentaram-se juntamente com eles na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavras alguma, porque viam a dor que era muito grande. Mas no 3 aqui diz: depois disso abriu Jó a boca, amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: parece o dia em que nasci, e a noite em que disse, pois concebi um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem aprandeça sobre ele o mal. Aqui, Satanás novamente se apresentou ao Senhor e falou: deixa eu tocar na sua carne para tu ver que ele não vai blasfemar contra o Senhor. Ele tocou na carne de Jó, botou uma chaga ao qual Jó se coçava de caco de telha. Mas mesmo assim, Jó continuou firme perante a presença do Senhor. E chegando 3 amigos dele, ficaram 7 dias com ele, mas depois começaram a julgá-lo. Jó, o que tu fizeste para Deus fazer isso contigo? Confessa o teu pecado. E eram amigos. E Jó falava: não, eu não pequei contra o Senhor, eu não tenho o que pedir, eu não pequei, eu não pequei contra o meu Senhor. Eu jamais faria isso. Jó, se Deus fez isso contigo, porque tu pecou contra ele. E Jó ali permaneceu firme, permaneceu fiel. E foram noites e dias, e pessoas o acusando. Vai, fala com seu Deus, você pecou contra ele, o que tu fez de tão mal contra o Senhor para que ele enviasse isso para a tua vida, Jó? Até a mulher de Jó falou: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó aguentou tudo. Jó, ele falou até sobre a sua vida, né? Amaldiçoou o dia que tinha nascido, mas a Deus ele não blasfemou contra Deus. E Satanás sempre observando Jó. Agora ele vai falar, agora ele vai blasfemar contra o Espírito Santo, agora ele vai blasfemar contra Deus. Ai, meu Deus, ele vai blasfemar, vai ser hoje. Os amigos dele, vou tentar os amigos dele para ficar na mente dele e ele vai blasfemar contra Deus. Mas Jó não blasfemava contra Deus. E Satanás ali ficava inquieto, irmãos. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei o que você está passando, qual é a sua enfermidade, qual é o que saiu das tuas mãos, o que tinha nas tuas mãos e de repente saiu. E hoje você está vivendo do pouco, você vivia no muito, hoje você está vivendo do pouco. O que aconteceu contigo? Ei, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Se Deus quisesse, Ele me tiraria desse lugar onde eu moro.
me colocaria num lugar onde é o sonho de eu morar. Só Ele sabe. Mas Ele não quer. Vou fazer o quê? Vou falar, Deus, não quero mais saber de ti, não. Tudo está em suas mãos, Ele sabe de todas as coisas. Eu sei que vai chegar um momento que o Senhor vai olhar para mim e vai falar assim, chegou a hora, filha. Hoje eu te abençoo e tu vai sair daqui. Não porque esse lugar seja uma casa ruim, não, mas Deus sabe do que eu estou falando em relação a essa casa. Só Ele, meu esposo, meus filhos sabem em relação a esta casa. Você deitar no seu travesseiro e você não saber o que vai acontecer no dia do amanhã. De amanhã. Mas mesmo assim, eu sei que o meu Redentor vive e porventura Ele se levantará em meu favor. Assim, né, na sua vida, você está começando agora, está abrindo a sua lojinha, está fazendo unha, está fazendo seja o que for. Nada começa de cima, tudo começa lá de baixo. E conforme Deus vai vendo o seu esforço, Ele vai te dando um crescimento. E você vai crescendo. Agora, se Deus vê que você é cristã, que você está colocando prioridade, porque você está tendo um crescimento e largando a Deus, tu não vai passar daquilo. Ou você vai chegar num lugar alto, de repente você vai cair. Porque a nossa prioridade tem que ser de Deus. Tudo é dele, tudo é para Ele. É o primeiro amor, é dele. Tudo é para Ele. Mas aqui, mais para frente, na passagem de Jó 42, diz: bem sei que tudo podes. Então respondeu Jó ao Senhor, eu disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos poderão ser frustrados. Depois que Jó passou por tudo, seus amigos atormentavam a sua mente, mesmo ele com aquela chaga naquele corpo, os seus amigos atormentavam a sua mente de uma tal maneira que Jó se afastava, pedia para eles ir embora, mas eles voltavam e atormentavam a sua mente. Mas aqui, no 42, 10, disse: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto dantes possuía. Então vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes conheceram e comeram com ele pão em sua casa e coenderam dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado a cada um deles. Lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. Deus restituiu em dobro tudo que Jó perdeu. Porque o Senhor viu que Jó não blasfemou. Jó tinha motivo, mas Jó não blasfemou. Vamos aprender a confiar. Falo para mim também, vamos aprender a confiar em Deus. Vamos aprender a esperar o momento certo para agir. Vamos aprender o tempo certo para falar. Para receber a vitória tem que estar preparado. E essa passagem que eu deixo para você na manhã deste dia. Ei,
Não pense em fazer besteira, porque na sua cabeça tudo está acabado. Para você não tem mais jeito. Tem jeito sim. Só basta você crer. Só basta você confiar. Se você almeja uma coisa, corre atrás daquilo que você almeja, coloca Deus na frente e vai atrás. Deus, ele vai te honrar, vai te abençoar. Tira os teus 10%, Deus vai te honrar e te abençoar. Na pandemia que vivemos, muitas coisas faliram. Muitas lojas vieram à falência. Muitas pessoas ficaram com a mente conturbada. Até hoje a nossa mente ela não é igual como antes da pandemia. Mas Deus ele tem nos sustentado até aqui. E Ele vai continuar nos sustentando porque Deus ele é fiel. Receba de Deus a sua vitória. E se tu uma bênção onde você for. Amém? Glórias a Deus.